Olá a todos! Nesse vídeo vamos resolver algumas questões da primeira fase da UBMAP do ano de 2022. Eu gostaria de pedir que vocês possam curtir esse vídeo e fazer comentários naquilo que vocês acharam, por gentileza. Até mesmo para termos uma interação maior. Mas vamos lá. Questão número 5. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 100 quilos de bombom para entregar em 10 dias. Após 5 dias, seus três funcionários produziram 20 quilos de bombons. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo, supondo que todos os seus funcionários tenham a mesma produção diária? Então, aqui é muito importante nós observarmos que existe três grandezas que devemos levar em consideração. O primeiro, que é o número de funcionários, vou abreviar dessa maneira. O segundo, quantos quilos de bombons nós temos. E a segunda informação é quantos quilos. E a terceira informação é o tempo. Então, inicialmente, a nossa meta é produzir 100 quilos em 10 dias. Então, a gente tem que ter essa produção. Só que, até o momento, após 5 dias, 3 funcionários produziram 20 quilos. Então, falta quantos dias para encerrar o prazo final? 5 dias. Então, o que acontece? Eu preciso saber, bem, quantos funcionários eu preciso para os próximos 50 dias eu produzir 80 quilos. Então, aqui eu vou colocar X e vou observar essas três grandezas. Como aqui o tempo é o mesmo, 5 dias, eu só vou fazer essa simples regra de 3 aqui. Então, nesse caso aqui, se com 3 funcionários eu consigo produzir 20 quilos, vamos pensar da seguinte maneira. 20 quilos são produzidos a cada 3 funcionários, então, para produzir 80 quilos, quantos funcionários eu preciso? Então, nesse caso, fazendo uma pequena manipulação matemática, a gente chega, por exemplo, 20x igual a 3 vezes 80. Passa esse 20 para o outro lado dividindo. Você pode cortar esse zero com esse zero, simplificar o 2 por 8. Então, x vai ser igual a 3 vezes 4, porque 8 dividido por 2 é 4. E isso implica que x é igual a 12. Então, a resposta é 12? Não. O que está escrito aqui é o seguinte, que com 12 funcionários, eu consigo, em 5 dias, produzir os 80 quilos que restam. Então, como eu já tenho 3 funcionários, então a resposta do exercício, vou colocar dessa maneira, tem que ser o número total de funcionários que eu preciso para bater a meta, menos o número de funcionários que eu já tenho, que nesse caso é 9. Então a resposta desse exercício, letra D de Dendi. Se bem que não fez sentido essa expressão, né? Então, para não continuar com esse momento constrangedor, vamos passar para a próxima questão. Essa questão é clássica. Vamos lá. Admita que sejam verdadeiras, ou seja, sejam válidas, ambas as seguintes sentenças. Pinóquio sempre mente. Pinóquio diz: todos os meus chapéus são verdes. Podemos concluir dessas duas sentenças que, e aí temos essas opções. Primeiramente, vamos na estrutura lógica da matemática. Então, aqui nós temos a frase: todos os meus chapéus são verdes. Você, já que o Pinóquio está mentindo, isso quer dizer que o valor lógico dessa frase é falso. Aqui dentro da lógica, a gente tem o seguinte princípio. Quando você tem uma afirmação, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Então, essa afirmação é falsa. E aí, para você identificar qual é a frase equivalente, a que torna, vamos dizer assim, torna verdadeiro, você vai ter que negar essa frase. Que a expressão todos, a gente diz que ele é um quantificador
universal, ou seja, todos. Então, para você negar isso, basta um. Então, eu vou trocar a palavra todos por existe. E a segunda estrutura da minha sentença é dizer que os chapéus são verdes. Então, eu posso dizer, para negar essa frase, que existe um chapéu não verde. Ou seja, um chapéu que não é verde. Então, a gente pode traduzir a negação disso como existe pelo menos um chapéu que não é verde. Mas se existe um chapéu que não é verde, logo existe pelo menos, cadê? Existe pelo menos um chapéu, Pinóquio. Porque para você dizer que existe um chapéu que não é verde, então um chapéu precisa existir. Provavelmente, alguns de vocês devem se perguntar, mas eu achei que era a letra C, porque se ele não tem chapéu verde, ele pode não ter no chapéu. O exercício não está falando que ele tem que ter ou não chapéu. De novo, a gente tem que se apegar na estrutura da lógica matemática para analisar as frases. Observe que a frase Pinóquio não tem chapéu, ela pode ter um valor verdadeiro ou um valor falso, certo? Então é o seguinte, qual é o valor lógico dessa frase Pinóquio não tem chapéu? Vê se vocês concordam comigo. Para eu mostrar que uma afirmação ela é falsa, eu preciso mostrar um exemplo aonde a regra não funciona. Então, que nem aqui, por exemplo, na frase original. Se todos os meus chapéus são verdes, para eu de fato dizer que isso é uma mentira, eu só preciso apresentar um chapéu que não seja verde, para negar essa afirmação. Se o Pinóquio não tivesse chapéu, você não poderia dizer que essa frase aqui é falsa. Porque se o Pinóquio fala assim, todos os meus chapéus são verdes, aí eu vou falar assim, ah é? Então, vou provar que você está mentindo. Vou provar que você está mentindo porque você não tem chapéu. Você não deu um exemplo aonde Pinóquio está mentindo, porque é a questão da vacuidade que a gente fala, né? Porque para você mostrar que uma sentença é falsa, você tem que mostrar um exemplo. Aham, seu chapéu aqui, esse chapéu seu é azul. Não é o caso. Então, se o Pinóquio não tivesse chapéu, você não poderia dar um valor lógico falso para essa sentença. Por quê? Porque você não conseguiria exibir um exemplo de um chapéu que não é verde. Então, por isso que essa resposta aqui não é a correta. Então, é muito importante entender isso, né? Ao você negar essa afirmação, você está exibindo um chapéu que não é verde. Se você está exibindo um chapéu que não é verde, logo, ele tem pelo menos um chapéu. Então, espero que tenha ficado claro as instruções dessa questão. Vamos para a próxima. Um professor de educação física precisou escolher, dentre os seus alunos, uma equipe formada por 2 meninos e uma menina, ou por 2 meninas e um menino. Ele observou que poderia fazer essa escolha de 25 maneiras diferentes. Quantos meninos e meninas são os alunos desse professor? Primeira coisa que acho que é a primeira coisa que vem na mente da maioria das pessoas é dar valores assim. Então vamos considerar, por exemplo, X o número de meninos. Esse hashtag que vocês estão vendo a gente representa como quantidade, né? Então, quantidade de meninos e Y, quantidade meninas. Então, vamos lá. Para eu montar um grupo de 2 meninos e uma menina, eu tenho que, num grupo de X meninos, escolher 2, multiplicado por um grupo de Y meninas, escolher 1. Isso é para contabilizar quantos grupos de 2 meninos e uma menina nós podemos formar, mas a gente também não pode esquecer que a gente pode formar um grupo de um menino, então X escolhe 1, 2 meninas, Y escolhe 2. Esse símbolo matemático, isso tem que ser igual a 25. Esse símbolo matemático, só para relembrarmos um pouco, N escolhe P é
num grupo de N pessoas, de quantas maneiras você pode formar um time de P pessoas. Que aí tem aquela famosa clássica fórmula N fatorial dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Eu nem vou me apegar tanto à fórmula, mas sim a esse conceito. Mas agora nós temos que fazer essa conta, né? Então, essa conta aqui, se vocês desenvolverem, vai dar o quê? X vezes x menos 1 dividido por 2. E aqui vai dar y, vezes y mesmo, porque é y dividido por y menos 1 fatorial vezes 1 fatorial, tá certo. Já aqui você vai ter x, que é de quantas maneiras você vai... quantos grupos de uma única pessoa você pode formar com y pessoas. É y, é óbvio. Aqui é a mesma coisa, x vezes, agora sim, y vezes y menos 1 sobre 2. Se vocês preferirem, vocês até podem usar a fórmula lá da combinação, mas dá para fazer essa conta pensando um pouquinho mais. Multiplica por 2 os dois lados da igualdade. Então, vou até voltar para a cor preta, a gente continuar aqui a nossa conta. Então, aqui vai ficar x vezes x menos 1 vezes y, mais x vezes y, y menos 1. Se você multiplicou por 2, esses denominadores se cancelam. 25 vezes 2, 50. Bem, aqui se você aplicar a distribuição Herbert-Richards, na verdade nem precisa, né? Porque observe que aqui temos um fator x, y, e aqui nós temos um fator xy. Então, parafraseando Chitãozinho Chororó, eu posso botar x vezes y em evidência. Então, aqui vai ficar o x menos 1, referente a essa primeira parcela, mais o y menos 1, referente à segunda parcela. Fazendo a conta aqui, isso aqui é a mesma coisa que eu vou até escrever aqui, x vezes y vezes x mais y menos 2. Isso é igual a 50. Se você for fatorar 50, acho que vale a pena a gente fazer essa conta no cantinho. Se você for fatorar o número 50, ele vai ser, divide por 2, 25, e isso aqui vai dar 5 ao quadrado. Então, 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 5. Por que eu estou fazendo esse comentário dessa maneira? Lembre-se que x representa o número de meninos, y o número de meninas. Então, essas três parcelas são três números inteiros. Se esses valores não for igual a 1, isso quer dizer que cada parcela vai pegar uma parcelinha aqui. Um vai ser o 2, outro vai ser 5, outro vai ser o 5. Então, eu vou fazer uma primeira análise para ver o que acontece se x for igual a 1 ou y igual a 1. Observe, antes de mais nada, né, que esse número aqui dificilmente vai ser 1, né? Pode até ser que seja, mas é mais fácil a gente começar a análise pelo x e o y. Se x for igual a 1, se x for igual a 1, na equação de cima vai ficar y vezes, troco x por 1, vai dar y menos 1, igual a 50. A gente aplica a distribuição Herbert-Richards, né? Então, aqui vai ficar y ao quadrado menos y. Esse 50 passa para o outro lado subtraindo. E nós vamos aplicar a famosa fórmula de Bhaskara para ver se temos alguma solução inteira. Na hora de aplicar a fórmula de Bhaskara, ou seja, calculando delta, vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes c, que é menos 50. Então, o nosso delta vai ser igual a 1, menos com menos, mais, aqui vai dar 4 vezes 50, 200. Isso dá 201. 201 não possui uma raiz exata. Se não possui uma raiz exata, uma raiz inteira, isso quer dizer que as raízes dessa equação não serão números inteiros. Com y não podendo ser número inteiro, a gente descarta a possibilidade do x ser igual a 1. Então, x igual a 1, ele está descartado. Não pode ser solução do nosso problema.
de maneira inteiramente análoga, y não pode ser igual a 1. Então, a gente descarta também esse caso. Bem, vamos continuar a nossa análise. Então, se x é um número inteiro positivo e não pode ser 1, então a gente sabe que x tem que ser maior ou igual a 2. E y tem que ser maior ou igual a 2. Essas duas informações vão implicar no seguinte. Se vocês observarem essa expressão x mais y mais 2, vou até copiar e colar aqui embaixo. Isso aqui é maior ou igual a... Troca o y por 2, né? Já que o y é maior ou igual a 2. Então, vai ficar x mais 2 menos 2. Mais 2 menos 2 dá 0. Ou seja, esse número aqui é maior ou igual a x. De maneira inteiramente análoga, vou até copiar essa informação e colar aqui embaixo. Esse mesmo número aqui é maior do que y. Maior ou igual a y. Então, nós temos esse número, que eu vou colocar aqui embaixo. Opa. E esse número aqui, sendo que 50 é 2 vezes 2 vezes 5. Esse número aqui vai ser o maior dos três números, já que ele é maior ou igual a x, maior ou igual a y. Isso quer dizer o seguinte, já que x e y tem que ser maior ou igual a 2, e os únicos números que eles podem assumir é ou 2 ou 5, ou um desses produtos, mas como cada uma dessas parcelas é maior ou igual a 2, isso obriga o x ser igual a 2, o y ser igual a 2, e esse número aqui, eu vou chamar aqui x. Ah, antes, né? Eu ia cometer um erro de... Não é 2 aqui, é 5, né? Porque aqui é 5 ao quadrado, né? Então, deixa eu só fazer uma correção. Isso. Então, aqui nós temos... Como esse número ainda é válido o argumento. Como esse número é maior ou igual a x, maior ou igual a y, ele vai ser o maior desses três fatores, já que x e y tem que ser maior ou igual a 2. Então, os únicos possíveis valores de x e y ou é 2 ou é 5. Por exemplo, ou x igual a 2 e y igual a 5, ou x igual a 5 e y igual a 2. Então, esse roxo aqui, x mais y menos 2, ele obrigatoriamente é igual a 5. Isso vai implicar que x mais y é igual a soma 2 dos dois lados, 7. Ou seja, o número de meninos mais o número de meninas é igual a 7. Então, a nossa resposta é a letra B de bola. Eu espero que tenha ficado claro a solução. Nós vamos para a próxima questão. Um fabricante diminuiu a quantidade de chocolate em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço da caixa. Ou seja, você tinha 250 gramas e, de repente, você tirou 50 gramas. Nisso que você tirou 50 gramas e manteve o preço, é óbvio que o produto ficou mais caro. Então, a pergunta é, qual foi o aumento percentual do preço da grama do chocolate? Então, vamos pensar um pouco com alguns números. Imagina o seguinte, e você tem uma coisa que custa 50 reais e você aumentou para 55. Qual foi o aumento aqui? 10%. Mas como é que a gente identifica esse aumento? A gente pega essa diferença, que é de 5 reais. No caso, deu 5 reais. E observe que se a gente está falando de um aumento percentual, a gente está comparando com alguma coisa que estamos tomando como base. Então, por exemplo, alguma coisa aumentou 20%. Se uma coisa aumentou, é porque você tem algum parâmetro, alguma coisa que você está comparando. Quem é essa coisa? É o valor antigo que você estava estabelecendo. Nesse caso, o nosso antigo aqui é o 50. Como você quer expressar essa resposta em porcentagem, você multiplica em cima e embaixo por 2. Isso aqui vai dar 10 sobre 100, ou seja, 10%. O que eu estou querendo dizer com isso? Vou desenvolver uma pequena fórmula. Para você saber o aumento percentual de uma coisa, você vai pegar
o valor novo menos o valor antigo. E você vai ver o quanto que esse número representa em relação ao valor antigo. Porque se você está falando de aumentar ou diminuir, você está falando em relação ao valor antigo. Então, é sobre o valor antigo. Então, essa é a fórmula que nós vamos tomar como base para resolver o nosso problema. Eu só vou fazer uma pequena manipulação matemática, que é separar as frações. Então, a gente pode enxergar como o valor novo sobre o antigo menos o valor antigo sobre o valor antigo, mas um número dividido por ele mesmo é exatamente igual a 1. Então, eu posso calcular a minha resposta usando simplesmente essa pequena formulinha, essa pequena manipulação. E por que eu estou falando dessa maneira? Eu não sei qual é o preço inicial da caixa de chocolate. Então, eu vou representá-lo pela letra P. Então, inicialmente, nós tínhamos um preço P referente a 250 gramas. Caiu para 200. Então, o preço novo é P sobre 200, ou seja, é o valor P sobre 200 gramas. Dividido, agora eu vou para o preço antigo. O que é o preço antigo? Esse mesmo P, só que agora sobre 250 gramas. Então, preço novo, esse é o nosso N, P sobre 200. Preço antigo, P sobre 250, menos 1. Observe que aqui é fração de fração, então eu repito o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo, observe que aqui eu posso cortar os P's, posso cortar os zeros, então aqui vai ficar 25 sobre 20 menos 1. Eu posso até fazer mais simplificações, mas eu prefiro já fazer essa conta. Então, para fazer essa conta, a gente pode tirar o mínimo, né, como o pessoal gosta de falar, ou simplesmente multiplicar 20 em cima e embaixo para deixar com o mesmo denominador. Então, aí nesse caso, como agora o denominador é o mesmo, eu repito embaixo, faço a diferença dos numeradores. E isso aqui vai dar 25 menos 20, 5 sobre 20, em porcentagem. Ou seja, por 100, eu multiplico embaixo por 5 e em cima por 5. E isso vai dar 25 por 100, que é a mesma coisa que 25%. Então, a resposta do nosso exercício, letra E de exatamente. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo. E até a próxima.